Neste quadro eu mostrarei uma série de informações sobre uma função do primeiro grau, que vai desde sua regra até o comportamento gráfico. A primeira pergunta que você deve fazer é: como eu posso identificar uma função do primeiro grau através de sua expressão? Ora, por definição, a função do primeiro grau ela tem uma regra que tem esse aspecto que você vê aí na tela. F de x igual um número diferente de zero vezes x mais outro número. No caso aqui, a vezes x mais b. O a não pode ser zero e o b é um número real qualquer. Mas por que o a não pode ser zero? Se o a for zero, 0 vezes x é zero, 0 mais b é b, e aí nós não teremos uma função do primeiro grau, nós teremos uma função constante. Essa função tem o nome de função do primeiro grau porque o x está elevado a 1. Lembre que quando não aparece nada no expoente da letra, é porque ele é 1. Vamos considerar também o domínio e contradomínio como sendo o conjunto dos números reais. Ah, sim, mas tudo bem. Mas na prática, como é que funciona isso? Vamos considerar então esses dois diagramas só para simplificar, sendo o da esquerda o conjunto dos números reais e o da direita também o conjunto dos números reais. A função em questão tem nome f. O conjunto da esquerda é o domínio da função e o conjunto da direita é o contradomínio da função. Se você está estranhando esses nomes, veja lá a videoaula, cujo link eu vou deixar aí na descrição. Vamos considerar também uma regra para essa função, que é f de x igual a 2x mais 4. Essa função aqui, ela é uma função do primeiro grau? Eis a questão. Para definir isso, nós vamos ter que considerar esta regra dada com a regra que forma o modelo da função, que é justamente f de x igual a vezes x mais b. Então a pergunta é: esta regra, 2x mais 4, ela está no formato de a vezes x mais b? Se sim, então essa função será do primeiro grau. Caso contrário, não. Nós temos a variável independente x, nós temos um número multiplicando x, que no caso do modelo teórico é a, e nesse caso aqui específico é 2, e o número sozinho, que é o b, é 4. Então esta função é sim uma função do primeiro grau, e em particular, o valor do coeficiente que multiplica o x é 2, e o valor do coeficiente que está lá sozinho, que é chamado coeficiente independente, é 4. Se por acaso o formato da regra da função dada não tiver esse aspecto, então a função não será do primeiro grau. Em particular, o a, que no caso aqui vale 2, é o coeficiente angular, e o b é chamado coeficiente linear, que nesse caso aqui é o 4. Mas o que essa função faz? Ela, por exemplo, associa valores reais aqui do conjunto da esquerda com valores lá do conjunto da direita, ou seja, do domínio e contradomínio. Mas como ela faz isso? Ela usa esta regra. No caso aqui, nós estamos pensando no x valendo 1. Então a gente quer saber quem lá do outro lado, no contradomínio, está associado a esse 1. Como descobrir? A gente faz o cálculo colocando o 1 no lugar do x. Então, quando o x é 1, nós teremos 2 vezes 1 mais 4. Fazendo os cálculos, 2 vezes 1 é 2, 2 mais 4, 6. Então, o valor que está associado ao 1 por essa função é o 6. Nós podemos pensar em qualquer valor real, como por exemplo, o 0. Ele estará associado a quem lá no contradomínio? Para descobrir isso, nós temos que fazer o cálculo usando justamente a regra da função, que é essa daqui, só que no lugar do x a gente vai colocar 0.
E nós teremos, então, f de 0 igual a 2 vezes 0 mais 4. 2 vezes 0 é 0, mais 4 é 4. Logo, a imagem do zero pela função f é 4, como a gente obteve aqui nos cálculos. E assim vai. Nós podemos fazer isso com qualquer número real. Por quê? Porque o x está no domínio da função e o domínio da função é o conjunto dos números reais. Logo, a gente pode colocar no lugar do x qualquer valor real. E nós vamos obter outros valores lá no contradomínio, que também são números reais.